Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, eu quero falar sobre 3 assuntos aqui com vocês. O primeiro assunto é a respeito da venda do jogador Matheus Vital pelo Cruzeiro. Mas o que o Corinthians tem a ver com isso? Tem a ver muito. O Corinthians ainda detém 50% do passe do jogador Matheus Vital. Então, o Cruzeiro vendeu por, se eu não me engano, 10 milhões de reais. Vão sobrar para a conta do Corinthians 5 milhões de reais. Aí pensei comigo, né? Aquele valor que o Corinthians investiu à vista para comprar o Hugo Souza já está retornando para os cofres do Corinthians. Por isso que eu falo, o Corinthians é uma mina de ganhar dinheiro. Se esses dirigentes souberem trabalhar no Esporte Clube Corinthians Paulista, vai dar certo. O Corinthians está na caminhada para conseguir sair dessa situação. Beleza, rapaziada? Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês também é a respeito dos bastidores do jogo entre Grêmio e Corinthians. Grêmio 0, Corinthians 3. Último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já falou aqui, já fez pós-jogo, mas saiu os bastidores. Aquele vídeo que o pessoal gosta de fazer quando o Corinthians ganha os jogos, né? Muito importante falar isso aí, né? Quando o Corinthians ganha os jogos, tem os bastidores normalmente no dia seguinte, no canal Corinthians TV aqui no YouTube. Então, para você que quer assistir esses bastidores, é muito legal mesmo. Entra no Corinthians TV que você vai conseguir assistir os bastidores. E além de ser muito legal, esse em específico foi muito emocionante, galera. Muito emocionante mesmo. O jogo foi no domingo, né? Na quinta-feira, o pai do preparador físico Diego Pereira do Corinthians, ele acabou falecendo. E o grupo inteiro do Corinthians dedicou demais essa vitória para ele e para o pai dele que acabou falecendo, porque ele estava lá. Ele poderia muito bem, o Corinthians tinha até dado folga para ele. O pessoal fala ali nos bastidores, né? Que liberou ele para não trabalhar, para ficar com a família, tudo, né? E ele acabou indo para Porto Alegre, estava com o Corinthians, ele fala ainda, é emocionante ele falando. Ele falou, eu não poderia não estar junto com vocês depois de tudo que a gente passou aqui. Eu precisava desse último momento de campeonato aqui com vocês, sentir isso aí. Então, por isso, todos os jogadores dedicaram a vitória para ele. Lógico, antes do jogo ninguém sabia que o Corinthians ia ganhar o jogo, né? Mas todos falaram, antes do jogo, entrar lá, dar a vida, dar a alma, porque vai ser para ele e pro pai dele que acabou falecendo essa vitória do Coringão. E acabou acontecendo e muito emocionante. Depois do jogo também, o Romero puxou a palavra, o Fabinho Soldado, o presidente Augusto Melo, todos falando que criaram uma família. Isso é muito importante, galera. Tá sendo criada uma família no Coringão. E eles querem muito mais ano que vem. Muito mais em 2025. O Corinthians não pode estar nessa situação. Eles cravaram, toda hora eles cravavam isso daí. O Corinthians não pode brigar por situação de zona de rebaixamento em Campeonato Brasileiro. Ano que vem, temos que atingir um ápice muito maior. Brigar por coisas muito maiores. E eu acho que o Corinthians está indo para o caminho certo. Incrível, incrível mesmo. Então não percam tempo, vão lá no Corinthians TV que vocês vão gostar muito desses bastidores de Grêmio 0, Corinthians 3, tá? Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês aqui, que desde o meio do ano pra cá vem se falando muito nessa mídia podre, suja, a respeito de fair play financeiro, que é um absurdo o Corinthians contratar jogadores com a dívida que o Corinthians tem, porque o Corinthians não pode fazer isso. Pra quem me acompanha aqui, sabe que eu me sento cacete nesses caras, esses hipócritas que falam isso daí. Só que tem um cara que eu já sigo ele há um tempo. Ele é São Paulino, tá, galera? Vou até falar aqui, ele é São Paulino, Rica Perrone. Eu não sei se vocês já viram esse cara que ele é jornalista, ele já trabalhou muito, ele trabalha com futebol. Mas teve uma época que ele estava voltado para a política também. A política, eu já não quero nem entrar no mérito aqui, falar disso daí, porque para o canal Vai Timão isso aí não interessa em nada. Mas a respeito de futebol, eu sempre achei ele muito coerente. Apesar de saber que ele torce para o São Paulo, que é um rival do Corinthians, ele sempre deu entrevistas muito coerentes, sempre entrevistou as pessoas sendo muito coerente e não colocando o clube dele de coração em primeiro lugar nas entrevistas. Isso eu acho que é o mínimo que tem que ser feito a pessoas que se falam que são jornalistas. É o que eu falo do senhor Mauro César, do Maurinho. Ele não poderia ter um microfone num canal aberto para ficar falando só defendendo o clube dele. Ele quer fazer isso? Faz igual eu faço aqui, ó.
Eu tenho um canal do Corinthians, é outra situação. Se eu pego um microfone de uma Jovem Pan, de um Globo, de qualquer lugar, e eu vou falar sobre futebol, eu não posso só puxar sardinha pro Corinthians. Eu tenho que saber analisar, eu tenho que saber falar o que é certo e errado. Não toda hora tudo tá errado para outro clube e tudo tá certo pro meu clube. Aqui eu posso falar isso, aqui é o canal do Corinthians. Aqui é o meu canal, é diferente. Agora o Rica Perrone, ele é um cara que é jornalista. Ele já trabalhou em vários canais aí. Vocês vão saber quem é ele, que eu vou colocar um vídeo dele aqui falando a respeito dessas contratações do Corinthians. E vocês vão entender muito bem tudo que eu falo pra vocês no vídeo que eu vou passar aqui pra vocês. Dê uma olhadinha aí e confira. Depois que terminar o vídeo, eu volto aqui pra falar pra vocês, tá? Minha diretoria, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu comprar esse Nesquik por $25, eu tô sendo otário. Se eu comprar esse Nesquik por $1, ele vale a pena, não vale? Então, botar as coisas de acordo com o tamanho do valor total e dizer se é um bom ou não negócio, se é uma loucura ou não, é um pouco de burrice. Mas a gente está muito acostumado no Brasil, especialmente no meio, né, da imprensa que não compra e vende porra nenhuma e tal, o jornalista não lida com isso e acaba se deturpando algumas coisas em virtude do valor total. O Corinthians chega no final do Campeonato Brasileiro disputando uma vaga na Libertadores, perto de conseguir, jogando um grande futebol, com a torcida engajada, assunto pra cacete, mediaticamente bombando, torcedor feliz, eufórico com o ano que vem, gerando expectativa, ganhando o dinheiro que ele vai ganhar da Libertadores do ano que vem, seja com premiação, seja pelo fato de ser o Corinthians na Libertadores, isso por si só faz dinheiro, né? Movimenta a roda, dá audiência e tal, porque é o Corinthians jogando uma Libertadores. De modo que analisar as contratações do Corinthians por dinheiro é um erro. Eu acho que quando o Corinthians trouxe Paulinho, William e Gil, ele fez a mesma coisa que ele fez agora. Deu um resultado talvez diferente do que agora, mas a tentativa é absolutamente justa. E nesse caso, não é mais, mas um time que deve 2 bilhões pode contratar um jogador que custa 3 milhões? Pode, claro que pode. Quantas vezes empresas quebradas serem resolvidas com uma injeção de dinheiro e não necessariamente com corte de gastos? Você pode cortar gastos numa empresa, é um fator importante se a sua balança ali não está funcionando. Mas aumentar a sua receita para poder equilibrar também é uma possibilidade considerável. Né? As duas coisas podem fazer parte de uma recuperação de uma empresa que está falindo. Ou você corta só os gastos, ou você faz um investimento de dinheiro para gerar um aumento de receita e superar aqueles gastos que você tem e começar a equalizar a sua dívida. São duas possibilidades. A possibilidade que o Corinthians enxergou foi contratar um goleiro que estava no Flamengo ali meio esquecido, mas que todo mundo já tinha assistido e todo mundo sabia que jogava muita bola. E esse goleiro deu firmeza para o Corinthians. O Corinthians contratou vários jogadores ali de meio de campo, que o Ranieri que acabou se firmando, o Carrilho e tal, são jogadores bons, nenhum deles custa nenhum absurdo nem nada, mas são bons jogadores. Nem dúvida nenhuma que a grande diferença do Corinthians, ela vem no ajuste da defesa com o Ramalho e vem na chegada do Depay, que entra para jogar do lado do Yuri Alberto, potencializa o Yuri Alberto, valoriza o passe do Yuri Alberto. Esse dinheiro do Depay, talvez numa saída do Yuri Alberto já esteja pago, traz resultado em campo, vai para Libertadores e dá uma liberdade para o Garro, num ótimo trabalho do Ramon, ao contrário do que ele tinha feito no Vasco, onde ele não tinha me impressionado em nenhum momento, fez um trabalho ok, mas lá também não chegou um Depay no meio do caminho para ele. Não chegou um Garro que já estava lá, né? Ele não teve isso do Vasco. Então, o trabalho do Ramon se torna de mediano para bom, para excelente, no momento em que ele, com os jogadores, com as peças, ele consegue fazer as coisas funcionarem. Não tem por que você ficar discutindo muito, cara, a possibilidade de dar certo quando você contrata 2 jogadores do Cuiabá, 2 jogadores lá da Série B, 2 jogadores... Pode dar certo ou não pode. É uma aposta, porque você viu o cara, a amostra que você tem no futebol do cara é jogando num ambiente completamente diferente. Né? Você jogar... com todo respeito, no Cuiabá, no Goiás, nesses times que são grandes, mas são times com uma pressão midiática de torcida e tal, é você jogar num calor de 40 graus. Quando você joga no Corinthians, você tá jogando dentro de uma air fryer, irmão. É outro brinquedo, é outra parada. E aí é que eu acho que alguns tiros certos têm que ser dados. E por isso que eu levo tanto em consideração aonde o jogador jogou. O que esse cara fez no momento que precisava. Você vai discutir um jogador que jogou no Manchester, no Atlético de Madrid, no Barcelona, 98 jogos e 46 gols na seleção da Holanda. Qual é a possibilidade desse cara não resolver o teu problema? É muito pequena, cara. É o Suárez no Grêmio. Ele vai resolver o teu problema. Pode ser que não resolva, pode acontecer do cara não dar certo, mas é um investimento muito bem feito. O Ramalho, pouca gente conhecia e tal, só que ele jogava no PSV, irmão.
Ele não jogava no timezinho lá da Holanda, ele jogava no PSV. Ele jogava na segunda maior força da Holanda, ele jogava numa das grandes forças do futebol europeu tradicionalmente, não vive um momento agora de glória o futebol holandês, mas ele jogava no PSV. Pressão de torcida, imprensa, caldeirão da porra, difícil de jogar. Ele jogava num time gigante. E aí quando você pega um cara que joga num time gigante, titular, e você traz pro Corinthians, ele vai aguentar jogar no Corinthians. Como o Depay vai aguentar jogar no Corinthians, né? Então, existem apostas e existem jogadores que você já experimentou. Vou dar um exemplo do meu São Paulo. O Caleri é um grande jogador. O Caleri jogou em 6, 7 times da Europa, emprestados lá pelo Deportivo Maldonado, que comprou ele, sabe, o Figa lá, comprou e emprestou pra lá, pra cá, enfim. Ele não jogou em lugar nenhum, quase. Quando você vai lá e gasta uma grana nesse jogador, você tá arriscando, você tá apostando alto. Você tá falando, porra, eu sei que esse cara não jogou em lugar nenhum, só jogou no São Paulo e no Boca. Então talvez, pode ser que ele chegue aqui ou seja mais um do que eles não jogam, pode ser que ele chegue aqui e seja um daquele percentual, talvez de 20% da carreira dele dos clubes que ele acertou. É um risco. Quando você contrata o Depay, você está contratando uma solução. Quando o Vasco contratou o Payet, ele estava contratando um jogador que foi titular da seleção da França. Ninguém é titular da seleção da França por muitos anos se não for diferente. Não tem como. Você pode desbarrar na questão da idade. Essa é uma outra discussão. Pô, será que ele ainda rende? É outra discussão. Tá? Agora, discutir o potencial técnico e a capacidade do jogador desse de devolver em futebol, em resultados e, né, valorização do todo, né, como por exemplo o Yuri Alberto, vale muito mais do lado do Depay do que valia antes. Não precisa ser muito dinheiro para ver. O Garro vale muito mais do que valia antes. Então todos esses fatores agregam na venda na contratação do cara. Venda de camisa, midiático, torcedor comprando a faixinha, criação de um ídolo, a molecada engajando por causa dele e tal. Tudo isso tem que entrar na equação. E não é fácil, às vezes, para um jornalista sentado numa bancada fazer toda essa análise, porque o jornalista não tem esse preparo desse entendimento. Você tem que ter um lado um pouco mais empresarial para entender onde que isso atinge, não só dentro do campo. Dentro do campo, ainda que fosse só isso, o Corinthians deu alguns tiros de sniper. E é difícil, o Corinthians é um time que atira para todo lado. Mas quando o Corinthians acertou, no meio do ano ele contratou um goleiro que resolveu o problema dele, um zagueiro que resolveu o problema dele e um atacante que resolveu o problema dele. Funcionou. O Corinthians joga hoje um grande futebol, tem uma das melhores campanhas do retorno, desde a chegada do Ramon, se eu não me engano, primeira ou segunda melhor campanha do Brasileirão. Tá muito perto da Libertadores do ano que vem. A torcida tá apaixonada pelo time e isso faz uma puta de uma diferença. Né? Qualquer time grande, quando tem a torcida de mãos dadas com o time frequentando, comprando, consumindo, eufórica, isso faz uma diferença em campo e fora dele. E aí você vai dizer pra mim assim, pô, mas devendo 2 bilhões o Depay é um bom negócio? Foi o melhor negócio que o Corinthians fez. O Corinthians contratou um cara que valorizou o todo, que fez com que essa dívida possa ser reduzida com os ganhos do ano que vem, só que aí se vai ser reduzido ou não vem a questão da gestão. E aí realmente a gente não tem por que confiar, porque nós estamos falando de dirigentes ruins e amadores que acontecem em 99% dos clubes do Brasil. Mas a possibilidade estava ali. Se você pensar como negócio, o Corinthians foi lá e pegou 3 peças, pegou uma injeção de dinheiro, colocou em 3 peças que valorizou todo o retorno, todo o entorno e gerou o retorno financeiro imediato e para a temporada do ano que vem com uma possível Libertadores. Então, é um ótimo exemplo de que não é sempre que você, por ter uma dívida, tem que cortar tudo e jogar com um time de merda, quando você pode aumentar a sua receita de modo que essa dívida consiga ser abatida aos poucos. O que o Corinthians fez, que eu não acho que isso vai durar muito, porque nós estamos falando de Brasil, qualquer jogador que aparece aqui vai vendido e tal, mas o que o Corinthians fez para resolver o ano de 2024 funcionou, de modo... Então, galera, eu acho que o vídeo é um pouquinho longo, né? Dele falando tudo sobre esse assunto que eu estava comentando com vocês, mas acho que resume e explica muito bem. Eu sei que tem gente que não conseguiu ainda ver esse vídeo que ele acabou fazendo, por isso que eu publiquei ele aqui no meu canal, quase 8 minutos de vídeo. Mas, cara, vocês viram a explicação dele? Como é totalmente coerente? Quantas e quantas empresas existem que estão devendo muito dinheiro, só que aí tem uma pessoa que injeta um dinheiro... O que aconteceu com o Palmeiras? O que aconteceu com o Palmeiras? Veio um cara que injetou dinheiro lá, claro, para receber o dobro, o triplo de dinheiro, com certeza o senhor Paulo Nobre deve ter recebido muito dinheiro do Palmeiras também, mas ele sabia que se ele investisse esse dinheiro ali, ele ia ter um retorno. Então, uma contratação,
Às vezes pra leigos, pra idiotas, pra cara que sabe disso. O Maurinho, ele sabe, o Mauro César, ele sabe disso. Que uma contratação é um investimento, que pode trazer um retorno incrível pro Corinthians. E essas contratações do Corinthians de meio do ano, igual ele falou, foram investimentos pro Corinthians. Agora, se dirigentes vão saber trabalhar pra tirar o Corinthians da lama, já é outra coisa. Já é outro assunto. Eu espero que esses dirigentes que estão no comando do Corinthians agora estejam pensando em prol do Corinthians. Porque se pensar isso aqui em prol do Corinthians, eles vão tirar o Corinthians dessa situação. Então por isso que eu quis mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Eu acho que é um vídeo que resume bastante o que acontece para essas contratações do Corinthians. O Corinthians devendo 2 bilhões, mas contratou isso aí. Por quê? Porque o Corinthians vai ter muito mais renda, porque vai entrar muito mais dinheiro no Corinthians. Então por isso essas contratações foram certíssimas no Sport Clube Corinthians Paulista. Beleza, rapaziada? Ó, daqui a pouco, pra quem não me segue lá no Instagram, daqui a pouco eu vou soltar uma novidade pra vocês, @HenriqueVaitimão. Vai correndo lá, se você não segue meu Instagram, vai correndo lá, que eu vou soltar uma publicação em History daqui a pouquinho, que vocês vão ficar maluco com o canal Vaitimão. Daqui a pouquinho eu vou soltar pra vocês, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!